Pare o que você está fazendo agora e escute. A OTAN fez algo grande pela Ucrânia. Putin deveria se preocupar, pois a OTAN assinou uma sentença de morte para a Rússia. Como? Enquanto conversamos, a Aliança de Defesa Coletiva desenvolve um plano para dar à Ucrânia o necessário para encerrar a invasão russa definitivamente. Dinheiro vivo, em espécie. E se a OTAN decidir seguir em frente com seu plano, e todos os indicadores sugerem que isso vai acontecer, Putin ficará apavorado com as consequências. Não apenas para a guerra na Ucrânia, o que por si só já seria enorme, mas também pelo impacto nos planos de Putin para enfrentar a OTAN após o conflito. E tudo começa com um apelo ucraniano. Em 11 de junho, a Político relatou ter conversado com um alto funcionário da defesa ucraniana. O veículo não disse quem era. O oficial preferiu permanecer anônimo. O oficial afirmou que a Ucrânia planeja fazer um grande pedido na próxima reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, ou formato Ramstein. Essas reuniões formalizam acordos de ajuda militar à Ucrânia, e o oficial deixou claro o que o país vai solicitar. Todos veem que a Rússia está em chamas e queremos aumentar isso, mas precisamos de dinheiro, diz o oficial. Quanto a Ucrânia quer de seus aliados europeus e da OTAN? Cerca de 20 bilhões de dólares. É um pedido grande, e a Ucrânia sabe disso. Segundo o oficial apolítico, o plano é convidar aliados a contribuir com 2 a 6 bilhões de dólares cada para atingir a meta. A Ucrânia aceitará esse valor como ajuda militar ou empréstimo a ser reembolsado. Mas para a Ucrânia, que já gasta 40% de seu produto interno bruto, ou PIB, com suas forças armadas, um adicional de 20 bilhões de dólares se somaria substancialmente aos 38 bilhões de dólares já comprometidos com a Ucrânia pelas nações da OTAN para 2026 e colocaria o país muito próximo da meta de 60 bilhões de dólares em ajuda bilateral estabelecida pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em maio. A Ucrânia apresentará sua proposta, mas talvez não precise aguardar o aval da OTAN. Com as notícias vazadas sobre o novo pedido da Ucrânia, é certo que os líderes da OTAN já ouviram. Eles já sabem o que está por vir no formato Ramstein e estão prontos. A Ucrânia pedirá 20 bilhões de dólares e a OTAN já respondeu: deixa comigo, não vai repassar. 20 bilhões de dólares à Ucrânia. O que vem a seguir vai surpreender a todos, pois a OTAN prepara uma entrega ainda maior para a única nação que enfrenta as ambições de Putin na Europa. O que a OTAN está se preparando para fazer agora seria uma sentença de morte para a invasão da Rússia, porque garantiria um fluxo de dinheiro para a Ucrânia que vai muito além do que até mesmo a própria Ucrânia está pedindo. A OTAN vê o pedido da Ucrânia por 20 bilhões de dólares e está prestes a concordar em aumentar esse pedido para mais de 80 bilhões de dólares. Segundo o Político, essas são as ofertas de ajuda militar das nações da OTAN à Ucrânia até o fim de 2026. O veículo conversou com 4 diplomatas da OTAN, que disseram que uma proposta apresentada pela Alemanha está atualmente em discussão dentro da OTAN, e parece que essa proposta está cada vez mais próxima de ser aprovada. Se tudo der certo, a oferta de 80 bilhões de dólares da OTAN será apresentada na cúpula de líderes em Ankara, cerca de um mês após a próxima reunião de Ramstein. Seria um grande resultado para a Ucrânia. A Ucrânia entra pedindo 20 bilhões de dólares e sai com mais de 4 vezes o valor solicitado, graças aos aliados que estão desempenhando um papel enorme para garantir que a guerra de desgaste da Rússia na Ucrânia não seja vencida simplesmente porque a Ucrânia ficou sem o dinheiro necessário para continuar lutando. Um quinto oficial da OTAN explicou a Político o motivo da oferta que a Organização de Defesa Coletiva prepara. O essencial é um compromisso sólido de Ankara para manter o apoio vital à Ucrânia de forma sustentável e mais justa, afirma o oficial. Mas há mais do que isso. Como parte desse novo financiamento, será criado um mecanismo para garantir que todos os aliados da OTAN, junto com a própria Ucrânia, possam ver quem está doando o quê. Isso é fundamental para que toda a proposta seja aprovada, já que há alguns dentro da OTAN que acreditam estar carregando o peso de apoiar a Ucrânia mais do que outros. Os países nórdicos, como Suécia e Finlândia, atuais membros da OTAN, estão entre eles. Em novembro, a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmström Stenergard, afirmou que os países nórdicos estão arcando com uma parte desproporcional da ajuda. Os países nórdicos, com menos de 30 milhões de habitantes, fornecem 1/3 do apoio militar que toda a OTAN, com quase 1 bilhão de pessoas, oferece este ano.
Isso é insustentável e totalmente irracional, mostrando muito sobre a atuação dos nórdicos. Mas diz ainda mais sobre o que os outros não fazem, declarou Stenergaard. Mensagem direta que os demais membros da OTAN precisavam ouvir. Na época, o ministro das Relações Exteriores da Suécia sugeriu descongelar os ativos russos mantidos por países europeus e entregá-los à Ucrânia. Essa opção ainda não é considerada pelos detentores dos ativos, embora eles estejam sendo usados como garantia para o empréstimo de 104 bilhões de dólares prometido pela União Europeia à Ucrânia. Então, os ativos congelados estão fora de questão, pelo menos no sentido da ideia de simplesmente entregá-los à Ucrânia. O que está em pauta é uma nova proposta da OTAN que fará com que mais de 80 bilhões de dólares cheguem às mãos da Ucrânia, prontos para serem usados para empurrar a invasão de Putin de volta para onde o sol não brilha. Veja o que já sabemos sobre a proposta da OTAN. Primeiro, destacamos que esta é uma proposta alemã. O motivo pelo qual ela existe, em primeiro lugar, é que outra proposta foi rejeitada pelos membros da OTAN. Em maio, quando Rutte definiu a meta de 60 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, o secretário-geral da OTAN também propôs que cada membro da aliança dedicasse 0,25% do seu PIB para apoiar a Ucrânia e atingir sua meta. Essa abordagem, embora igualitária quanto ao PIB, faria algumas nações contribuírem muito mais para a Ucrânia que outras. A Alemanha, por exemplo, teve um PIB de 5,048 trilhões de dólares em 2025, de acordo com a Statista. Doar 0,25 desse PIB para a Ucrânia equivaleria a pouco mais de 12,62 bilhões de dólares, o que representa cerca de um quinto da meta total da Rússia de 60 bilhões de dólares para 2026. A proposta exigia que as nações fizessem um compromisso consistente com a Ucrânia, que não poderiam ajustar caso questões internas levassem a desafios financeiros. Assim, foi rejeitada por diversas nações da OTAN, como França e Reino Unido, encerrando a sugestão de Rutte. Os 80 bilhões de dólares em ajuda, que agora estão sendo propostos sob o novo mecanismo da Alemanha, começaram a ganhar força após a recusa da ideia de Rutte. O novo plano da OTAN oferece mais flexibilidade, em vez de obrigar as nações-membro a doar 0,25% do seu PIB. Ele também está relacionado ao empréstimo da União Europeia citado antes. O político diz que o plano da Alemanha considera quase 35 bilhões de dólares já comprometidos pela União Europeia, restando cerca de 45 bilhões a serem fornecidos por programas de ajuda bilateral. Se a proposta passar pelas negociações e chegar à Ucrânia no formato de Rammstein, assim, um pouco de açúcar facilita tomar o remédio. Diferente da proposta de Rutte. Para oferecer 80 bilhões de dólares à Ucrânia em Ankara, os membros da OTAN precisam reunir menos dinheiro do que exigiria um plano ligado ao PIB. Além disso, essa oferta aumentaria significativamente o financiamento à Ucrânia pelos membros da OTAN. Em 4 de junho, o Instituto Kiel informou que os aliados da OTAN da Ucrânia continuam mantendo o financiamento em nível alto. A Alemanha destinou cerca de 4,8 bilhões de dólares à Ucrânia em março e abril, usados para comprar sistemas de defesa aérea e drones. O Reino Unido deu cerca de 1,5 bilhão de dólares em ajuda no mesmo período, enquanto outros países da OTAN forneceram centenas de milhões ao longo desses meses. Então, não é como se as nações da OTAN já não estivessem gastando muito para ajudar a Ucrânia. É só que agora eles estão se preparando para fazer ainda mais. Mais dinheiro sempre ajuda a Ucrânia a defender seu território contra as forças invasoras da Rússia. O que estamos vendo aqui é a OTAN chegando a um compromisso entre o compromisso e a proteção da Ucrânia. Sugestões foram descartadas, mas com a proposta da Alemanha, a Ucrânia receberá mais financiamento do que até mesmo seus oficiais mais ambiciosos esperavam. Os 20 bilhões de dólares que serão solicitados no formato Rammstein estão prestes a ser quadruplicados após a cúpula de Ankara. E isso é enorme por vários motivos. Mas antes de entrarmos nos motivos, se esse é o tipo de análise que você quer ver, então você precisa garantir que está inscrito no The Military Show. Nós explicamos tudo assim todos os dias em nossos vídeos. Então, mais 80 bilhões de dólares entrando no caixa de guerra da Ucrânia faz diferença. Faz diferença. Aqui está o porquê. Isso não é só sobre ajudar a Ucrânia para a OTAN. Existe um grande grau de interesse próprio em jogo aqui, já que muitos na Europa acreditam que as nações membros da OTAN serão as próximas na lista de Putin, caso o líder russo consiga vencer a guerra na Ucrânia.
Um dos pessimistas é o tenente-general Christian Freuding, chefe das Forças Armadas da Alemanha. Em 11 de junho, ele alertou que não é questão de se, mas de quando a Rússia invadirá um parceiro da OTAN. Todos os 32 parceiros da OTAN concordam que a Rússia pode ter capacidade para invadir um país parceiro da OTAN em 2029, afirma Freuding, acrescentando: 2029 não é um cronograma alemão, é uma avaliação de inteligência consensual da OTAN. Instalações militares russas estão sendo construídas nas fronteiras da OTAN enquanto falamos, já que obras ao longo das fronteiras com Finlândia, Suécia, Noruega e os estados bálticos parecem estar levando à modernização de bases capazes de abrigar cerca de 115 mil soldados, relata a TVP World. A Rússia realiza ataques de guerra híbrida contra membros da OTAN com frequência, como o ocorrido na Romênia em maio, quando um drone russo atingiu um prédio residencial. Esse tipo de incursão está mais frequente e, como descobriu a Romênia, mais perigoso. São tiros de advertência da Rússia. Freuding diz que já passou da hora da OTAN começar a levá-los a sério. Destinar mais de 80 bilhões de dólares em ajuda militar mostra que a OTAN está levando a situação a sério e reconhece que precisa da Ucrânia. A Ucrânia não é da OTAN e só a possibilidade dela entrar já deixa Putin tão furioso que é impossível prever o que ele faria depois. A Ucrânia serve como linha de frente na guerra que Putin quer contra a Aliança de Defesa Coletiva, e já cumpre esse papel há mais de 4 anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concorda com essa opinião. Em 9 de junho, ele afirmou que a experiência de combate da Ucrânia já torna o país um ativo para a OTAN. Não há preço para essa experiência. Não é sobre dinheiro, mas sobre vidas humanas. Vamos compartilhar essa informação valiosa. Ter a Ucrânia na OTAN é do interesse da OTAN, declara Zelensky. A OTAN não permitirá a entrada da Ucrânia enquanto durar a guerra com a Rússia, mas atualmente a Ucrânia é mais valiosa para a OTAN do que muitos membros. Segundo o Conselho Europeu de Relações Exteriores, se a guerra na Ucrânia terminar sem vitória ucraniana, a Rússia terá tempo para preparar tropas para o ataque previsto para 2029, que Freuding diz estar por vir. A Ucrânia deve seguir lutando. Pelo bem da OTAN, tanto quanto pelo seu próprio, e a OTAN sabe disso. Assim, ao comprometer 80 bilhões de dólares em ajuda para 2026 à Ucrânia, a OTAN estaria enviando uma mensagem clara, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Para a primeira, o apoio mostraria à Ucrânia que a OTAN reconhece o quão vital o país é como força de linha de frente contra a agressão russa. E para a segunda, 80 bilhões de dólares em ajuda militar é algo que Putin nunca esperou que a Ucrânia recebesse. E isso envia um sinal claro de que a OTAN percebeu que fortalecer a Ucrânia agora é a chave para frustrar todos os planos de Putin para o futuro. Se a Ucrânia cair, os países da OTAN serão os próximos para Putin. A OTAN deve evitar isso a todo custo, para não ver a Europa em guerra, e mais ajuda militar é sua principal ferramenta. Falando da OTAN, uma nação ficou notavelmente sem menção neste vídeo: os Estados Unidos. Desde que Donald Trump assumiu a presidência, os Estados Unidos parecem mais incertos na guerra da Ucrânia do que sob Joe Biden. A relação da Ucrânia com os Estados Unidos tem sido instável nos últimos 18 meses. E embora haja mais estabilidade agora do que houve em muito tempo, o fato é que os Estados Unidos não estão fornecendo ajuda à Ucrânia no mesmo nível que faziam no passado. Alguma ajuda continua chegando à Ucrânia, quase toda acordada sob o governo Biden. No geral, como destaca a Político, o relatório do Instituto Kiel citado antes não registrou nova ajuda militar dos Estados Unidos. Militani acrescenta que o pedido do governo Trump por um orçamento de defesa recorde de 1,5 trilhão de dólares para o ano fiscal de 2027 não inclui nenhuma indicação de que parte desse dinheiro será destinada à Ucrânia. Esta é a realidade da Ucrânia agora. Os bilhões que vinham dos Estados Unidos sob Biden secaram sob Trump. No lugar da ajuda americana, a lista de requisitos prioritários da Ucrânia, chamada Iniciativa Pearl, faz com que aliados da OTAN e Europa se comprometam com recursos para a Ucrânia comprar armas dos Estados Unidos. A Pearl funciona como uma solução intermediária, permitindo que a Ucrânia obtenha armas americanas sem que os Estados Unidos precisem doá-las.
Mas o fato permanece, e parece improvável que mude, que a Ucrânia não está recebendo muita, se é que alguma, nova ajuda militar dos Estados Unidos enquanto Trump for presidente. Isso traz uma nova perspectiva sobre os 80 bilhões de dólares que a OTAN pretende prometer, vindos principalmente de membros europeus. Ainda não há informações se o Canadá vai participar, mas os Estados Unidos quase certamente não vão. Para a Ucrânia, isso mostra que o resto da OTAN se mobiliza para suprir a ausência dos Estados Unidos. Esse dinheiro é essencial. O resto da OTAN está pronto para fornecer. Como um pequeno adendo a esse ponto, alguns nos Estados Unidos estão tentando fazer as coisas andarem em relação às doações de ajuda. Então talvez ainda não possamos descartar o país da equação da ajuda militar. Em um relatório de 12 de junho, o que o Independente diz que o Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos votou para estender a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia no valor de 750 milhões de dólares como parte do orçamento de 2027 mencionado anteriormente. No entanto, é só um projeto de lei e ainda precisa passar pelo processo legislativo, com debate e aprovação nas duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos. Ainda assim, é um começo, e é algo que a Ucrânia espera que possa sinalizar a revitalização da ajuda dos Estados Unidos para acompanhar o que o restante da OTAN está fazendo. Por fim, a própria Ucrânia. 80 bilhões de dólares da OTAN ajudam muito a resolver problemas e a avançar nas soluções militares para a Ucrânia. No quesito problemas, a Ucrânia gastou muito dinheiro para se defender da Rússia, e isso criou o que a BBC chama de uma luta urgente na linha de frente financeira. A emissora informa que o governo da Ucrânia planeja gastar sempre 12 bilhões de dólares em 2026, destinando 60% às Forças Armadas. Isso gera um déficit orçamentário de cerca de 45 bilhões de dólares. 45 bilhões de dólares é exatamente o valor extra que a nova proposta da OTAN reuniria, além dos 35 bilhões de dólares que já foram garantidos à Ucrânia pelo mecanismo de empréstimo da União Europeia. Essas peças se encaixam bem demais para ser coincidência. A prioridade da Ucrânia com o dinheiro é investir em defesas aéreas e drones, sendo estes últimos os que já estão se mostrando decisivos em 2026, enquanto as forças russas têm dificuldade em avançar na ofensiva de primavera-verão, que deveria enfraquecer a Ucrânia. Na sessão de primavera da Assembleia Parlamentar da OTAN, o vice-ministro da Defesa ucraniano Slav Banik afirmou que a Ucrânia pode produzir até 20 milhões de drones por ano caso os aliados da OTAN aumentem os investimentos. Isso é 5 vezes mais drones do que a Ucrânia produziu em 2025. E isso pode se tornar realidade se a OTAN aprovar a proposta da Alemanha. Os drones da Ucrânia têm grande impacto na guerra atualmente. A vantagem da Ucrânia com drones já é evidente, já que o país atingiu 180 mil alvos militares russos em maio, um aumento de 12,7% em relação aos números de abril, segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi. Ele afirma que a Ucrânia já tem vantagem de 1,5 para 1 em drones FPV. Formou um grande estoque de drones interceptadores que param drones Shahed russos no ar, e amplia o estoque de drones de médio alcance, permitindo destruir a logística russa. Imagine a Ucrânia conquistando até 5 vezes mais graças ao aumento do financiamento da OTAN. A Rússia sairia do impasse na Ucrânia para ser obrigada a recuar, enquanto drones ucranianos causam estragos no campo de batalha. Esse é o futuro possível que aguarda Putin e suas forças. Muita coisa depende de Ankara. Saberemos em julho se a proposta da OTAN de conceder 80 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia vai se tornar realidade. Agora precisamos aguardar a decisão financeira dos membros da OTAN. Sabemos que a OTAN adota medidas para mostrar a Putin que ampliar a guerra além da Ucrânia seria uma péssima ideia. Algo importante ocorre nas fronteiras da Rússia com países da OTAN, com novas defesas e comandos sendo instalados. Se você quiser saber mais ou assistir ao nosso vídeo para descobrir o que mais a OTAN está planejando, e se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show, pois trazemos para você as notícias da Ucrânia que você não costuma ver na mídia tradicional. E obrigado, como sempre, por assistir.